A escuridão da alma pode ser um lugar assustador, quando a tristeza se torna um peso esmagador e a vida perde o sentido. Parece que não há saída. Muitos tentam encontrar conforto em palavras de amigos, em medicamentos, em distrações momentâneas, mas nada parece preencher o vazio que se expande dentro do peito. É nesse momento, quando tudo parece perdido, que um simples versículo pode se transformar em um farol na noite mais densa. O Salmo 91 tem sido essa luz para milhares de pessoas ao longo da história. Suas palavras não são apenas letras em uma página antiga, mas um refúgio. Uma promessa de que há uma força maior cuidando de nós mesmo quando não conseguimos enxergar saída. Mas o que há de tão especial nesse salmo? Como ele pode ter salvado pessoas que estavam à beira do desespero? A resposta está em cada linha desse texto sagrado, que carrega uma promessa poderosa de proteção, livramento e paz. Imagine estar cercado por medos e angústias, sentindo-se vulnerável diante das tempestades da vida. Agora, imagine ouvir uma voz suave mas firme dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Essas palavras ressoam como um abraço invisível, trazendo consigo a certeza de que não estamos sozinhos. Esse salmo nos convida a confiar em uma força que transcende o que podemos ver e sentir, oferecendo um refúgio seguro para a mente atormentada. Não se trata apenas de um texto religioso, mas de uma chave para restaurar a esperança daqueles que já não enxergam um amanhã. O Salmo 91 tem sido recitado por soldados em batalhas, por pessoas à beira do suicídio, por famílias em desespero, e em todos esses casos, há relatos de transformações inexplicáveis. Mas como isso funciona? Será apenas sugestão psicológica ou existe um mistério oculto naquelas palavras? Há quem acredite que os textos sagrados carregam uma energia própria, uma vibração capaz de modificar nossa realidade. Outros dizem que ao recitar esse salmo com fé, a mente se reprograma, encontrando forças onde antes só havia dor. Há até mesmo casos documentados de pessoas que, após uma vida inteira de sofrimento, encontraram no Salmo 91 um ponto de virada, um renascimento. O mais intrigante é que, independentemente da crença pessoal, esse texto continua a mudar vidas. E se ele também pudesse mudar a sua? No decorrer deste vídeo, vamos explorar a fundo cada detalhe do Salmo 91, seus mistérios e histórias reais, de pessoas que foram resgatadas da escuridão por meio dessas palavras. Então fique até o final, pois essa pode ser a mensagem que você precisava ouvir hoje. Existem textos que vão além das palavras, que parecem carregar um mistério invisível, uma força que toca a alma de quem os lê. O Salmo 91 é um desses textos. Por séculos ele tem sido recitado por aqueles que enfrentam dores profundas, medos avassaladores e noites intermináveis de angústia. Há relatos de pessoas que estavam à beira do suicídio e, ao se depararem com essas palavras, sentiram uma presença acolhedora, como se uma mão invisível as segurasse antes da queda final. Mas o que há de tão especial nesse salmo? Seria apenas uma coincidência, um efeito psicológico, ou há algo maior acontecendo? O que faz com que tantas pessoas encontrem nele um refúgio no momento mais escuro de suas vidas? Enquanto mergulhamos nas profundezas desse texto sagrado, vamos desvendar seus mistérios, descobrir seu verdadeiro poder e entender por que ele continua salvando milhares de vidas até hoje. E talvez, apenas talvez, ele possa salvar a sua também. O Salmo 91 é um dos textos mais misteriosos e poderosos da Bíblia, um verdadeiro escudo espiritual que tem atravessado os séculos como um refúgio para os aflitos. Mas quem o escreveu? Qual era o contexto de sua criação? Existem muitas teorias sobre sua autoria. Alguns acreditam que tenha sido escrito por Moisés, durante a jornada do povo de Israel pelo deserto, em meio a perigos constantes e ameaças invisíveis. Outros atribuem sua autoria ao rei Davi, um homem que conheceu a perseguição, o medo e a guerra como poucos. Independentemente de quem tenha registrado suas palavras, uma coisa é certa: o Salmo 91
Nasceu de um período de grande turbulência, quando a confiança em Deus era a única coisa que separava a vida da morte. Na época em que esse salmo foi composto, o mundo era um lugar sombrio e cheio de incertezas. Pestes assolavam cidades inteiras, inimigos se escondiam nas sombras, e a própria sobrevivência dependia de uma fé inabalável. Não havia hospitais modernos, nem tecnologia para prever catástrofes, apenas a confiança de que uma força maior poderia proteger aqueles que se entregavam a ela. É nesse cenário de medo e provação que surgem as palavras que até hoje ecoam na mente e no coração de milhões de pessoas. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Uma promessa de segurança e paz em meio ao caos. Uma garantia de que, por mais terríveis que sejam os desafios, há um lugar onde podemos encontrar descanso. Mas o que torna esse salmo tão especial? Porque ele tem atravessado gerações e sido utilizado em momentos de desespero. Há algo mais profundo escondido em suas palavras. Alguns estudiosos apontam que sua estrutura não é comum, que cada verso parece carregado de um código oculto de proteção e livramento. Há aqueles que acreditam que recitá-lo em voz alta pode transformar o ambiente, afastando energias negativas e trazendo uma sensação de calma inexplicável. Seria apenas coincidência ou existe algo realmente sobrenatural envolvendo o Salmo 91? Nos próximos momentos vamos explorar os segredos desse texto sagrado e entender como ele pode mudar vidas, assim como já mudou milhares ao longo da história. O Salmo 91 não é apenas um conjunto de palavras escritas em pergaminho há milhares de anos. Ele é um verdadeiro escudo para aqueles que o recitam com fé. Cada versículo carrega promessas de proteção, consolo e livramento, como se fossem declarações divinas gravadas no tempo, esperando apenas para serem ativadas pela crença de quem as pronuncia. Mas o que há de tão especial nesse salmo? Por que tantas pessoas relatam sentir uma paz inexplicável ao lê-lo? Desde o primeiro verso, uma chave poderosa é apresentada. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Essa frase não é apenas uma metáfora poética, mas um segredo espiritual que poucos conseguem compreender em sua totalidade. O que significa habitar no esconderijo do Altíssimo? Como essa simples ação pode garantir descanso e segurança? A resposta pode estar no próprio conceito de refúgio. No mundo físico, um esconderijo é um local onde nos sentimos protegidos do perigo, onde nada pode nos alcançar. Mas e no mundo espiritual? O Salmo 91 sugere que existe um esconderijo sobrenatural, um lugar onde aqueles que confiam verdadeiramente em Deus podem se refugiar e encontrar proteção contra qualquer mal. Não importa se são perigos visíveis ou forças invisíveis que tentam nos atingir. Aqueles que aprendem a habitar nesse esconderijo encontram paz em meio ao caos. O interessante é que a palavra habitar sugere algo contínuo, não um refúgio temporário. Não é apenas buscar ajuda em momentos de desespero, mas sim fazer desse esconderijo um lar, um lugar permanente de confiança. Muitas pessoas que enfrentaram tragédias, perseguições ou momentos de desespero relatam que o simples ato de recitar esse salmo lhes trouxe um alívio imediato. Seria apenas o poder da sugestão ou há algo além da nossa compreensão? Algumas tradições antigas acreditam que as palavras do Salmo 91 carregam uma vibração especial, uma frequência que ressoa na alma e afasta energias negativas. Há relatos de soldados que o recitavam antes de entrar em combate, de pessoas que escaparam de tragédias sem explicação lógica e até de pacientes que encontraram forças para lutar contra doenças terminais. Como é possível que um texto tenha um efeito tão profundo? O que realmente acontece quando alguém decide confiar nessas palavras e fazer delas um escudo contra as adversidades? Essas são perguntas que nos levam a um mistério ainda maior, um segredo que pode estar oculto nas promessas desse salmo e que continuaremos explorando nos próximos momentos. Muitas pessoas veem o Salmo 91 apenas como um texto antigo, mas para aqueles que passaram por momentos de escuridão profunda, ele
se tornou uma verdadeira âncora de salvação. São inúmeras as histórias de pessoas que, em meio à depressão, ao desespero e ao medo, encontraram um renascimento ao se agarrar a essas palavras. Entre elas, está a de uma mulher que, após perder tudo o que amava, se viu à beira do suicídio, sem esperança, sem forças para continuar. Ela decidiu dar uma última chance à vida. Foi quando, sem entender exatamente porquê, abriu a Bíblia aleatoriamente e seus olhos pousaram no Salmo 91. Cada palavra ressoava como se fosse escrita diretamente para ela. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Pela primeira vez em anos ela sentiu algo diferente. Não era apenas um texto, era como se uma voz invisível dissesse que ela não estava sozinha. A partir daquele dia, ela começou a recitar o salmo todas as noites. E pouco a pouco, uma transformação aconteceu. A dor ainda existia, mas a esperança renasceu, como se a escuridão estivesse sendo empurrada para longe por uma força invisível. Outro relato impressionante vem de um homem que havia perdido o sentido da vida após um acidente que o deixou paraplégico. Preso em um corpo que já não respondia como antes, ele se afundou em uma depressão silenciosa, incapaz de encontrar qualquer razão para continuar. Tudo mudou quando um amigo lhe entregou um pequeno papel, onde estava escrito apenas um versículo: Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. Aquela frase simples despertou algo dentro dele. Ele começou a pesquisar sobre o Salmo 91, e cada leitura parecia trazer uma nova camada de entendimento, como se aquelas palavras fossem preenchendo o vazio dentro dele. O que mais o impactou foi perceber que a proteção descrita no Salmo não era apenas física, mas espiritual e emocional. Não importava a condição do seu corpo. Ele poderia habitar no esconderijo do Altíssimo. Essa percepção mudou sua visão da vida. A partir daquele momento, sua mente foi se fortalecendo, e ele encontrou propósito novamente. Essas são apenas algumas das muitas histórias de transformação que giram em torno do Salmo 91. O que há de tão especial nessas palavras? Seria um mistério além da compreensão humana ou a simples força da fé? Enquanto mergulhamos nesses relatos, começamos a perceber que existe algo maior em jogo, algo que vai além da lógica e da razão. Há um poder oculto que atravessa séculos, transformando vidas de maneira inexplicável. E esse poder pode estar mais próximo do que imaginamos. Nos próximos momentos vamos entender como esse salmo pode ser usado como uma ferramenta de transformação pessoal e espiritual. E talvez, apenas talvez, você também encontre nele a resposta que procura. Muitos acreditam que o Salmo 91 é mais do que um texto sagrado. Ele é um portal para a paz, uma chave que abre caminhos invisíveis e protege aqueles que aprendem a usá-lo corretamente. Mas existe uma forma específica de recitá-lo para que suas palavras tenham um impacto real na mente e na alma? Há quem diga que sim. Alguns estudiosos afirmam que a forma como pronunciamos cada versículo pode influenciar a energia ao nosso redor, tornando o ambiente mais leve, afastando pensamentos negativos e criando um escudo espiritual contra influências sombrias. Mas não se trata apenas de ler as palavras mecanicamente. Para que o Salmo 91 revele sua verdadeira força, ele precisa ser sentido, absorvido e vivido. Recitá-lo em voz alta pode ser poderoso, pois o som das palavras ecoa tanto no ambiente quanto dentro da própria consciência. Algumas tradições antigas recomendam que ele seja lido ao amanhecer, como uma forma de preparação espiritual para o dia, enquanto outras sugerem que seja repetido à noite, antes de dormir, para que sua proteção acompanhe a pessoa durante o sono. Há ainda aqueles que escrevem o salmo e o mantêm consigo, como um lembrete constante de sua promessa divina. Mas além das formas exteriores, o mais importante é a intenção. Não basta apenas repetir os versículos. É necessário mergulhar em seu significado, permitindo que cada frase se torne uma afirmação de fé e confiança. Muitos relatos indicam que, ao meditar profundamente no Salmo 91, algo muda dentro da pessoa. O medo se dissipa, a mente encontra descanso e o coração se fortalece.
Alguns descrevem uma sensação de calor ao redor, como se estivessem sendo abraçados por uma presença invisível. Outros relatam sonhos reveladores e até mudanças em suas circunstâncias diárias. Seria apenas o efeito da crença ou algo realmente acontece quando nos conectamos com essas palavras? O que sabemos é que esse salmo tem atravessado gerações como um escudo invisível, uma fortaleza espiritual que protege aqueles que decidem confiar em sua promessa. Mas será que há uma maneira ainda mais profunda de acessar esse poder? Poderia haver um segredo oculto na forma como esse salmo deve ser utilizado? Essas perguntas nos levam a uma descoberta ainda maior, um conhecimento que poucos exploram e que pode transformar vidas de maneira definitiva. Nos próximos momentos, vamos aprofundar esse mistério e desvendar o verdadeiro impacto do Salmo 91 na mente e na alma daqueles que escolhem caminhar sob sua sombra. Há algo de inexplicável no poder das palavras. Algumas são esquecidas no momento em que são ditas, enquanto outras permanecem ecoando dentro de nós por toda a vida. Mas e quando essas palavras vêm de um texto sagrado, carregado de mistérios e promessas? O Salmo 91 é um exemplo vivo desse fenômeno. Suas frases não são apenas letras dispostas sobre o papel. Para aqueles que mergulham em seu significado, elas se tornam chaves que desbloqueiam dimensões mais profundas da consciência. Mas o que há por trás disso? Como algo aparentemente tão simples pode transformar emoções, mudar estados de espírito e até interferir na realidade ao nosso redor? A ciência já provou que nossas palavras e pensamentos têm um impacto direto sobre nosso cérebro. Afirmações, repetidas com crença, podem alterar nossa percepção, moldando o modo como enfrentamos os desafios diários. No campo da espiritualidade, essa ideia é ainda mais poderosa. Muitas tradições antigas afirmam que palavras sagradas possuem uma vibração única, uma frequência que ressoa com forças invisíveis ao nosso redor. Seria esse o segredo do Salmo 91? Poderiam suas palavras carregar uma energia que ultrapassa o entendimento humano? Muitas pessoas que recitam esse salmo afirmam sentir uma mudança imediata em sua atmosfera, como se uma presença protetora tomasse conta do ambiente. Não é apenas uma questão de fé cega. São experiências relatadas por indivíduos de diferentes culturas e épocas, unidas por um mesmo detalhe: o poder da palavra. Quando alguém declara com convicção que habita no esconderijo do Altíssimo, essa verdade se torna uma fortaleza mental, uma barreira contra o desespero e a dúvida. É como se, ao proferir essas palavras, algo dentro de nós se conectasse a uma realidade maior, uma dimensão onde a dor e o medo perdem sua força. Mas isso nos leva a uma pergunta ainda mais profunda. Se palavras podem transformar nossa mente, emoções e até mesmo nossa vida, o que mais poderia estar oculto nelas? E se houvesse algo que ainda não compreendemos completamente sobre a relação entre o som, a intenção e a manifestação da realidade? O Salmo 91 pode ser apenas a ponta do iceberg, um vislumbre de um conhecimento que ultrapassa séculos. O que mais poderíamos descobrir se mergulhássemos ainda mais fundo nesse mistério? Nos próximos momentos, vamos refletir sobre como a espiritualidade pode ser a chave para uma cura real e duradoura, e como as palavras que escolhemos dizer e acreditar podem moldar nosso destino de maneiras que talvez nunca imaginamos. O Salmo 91 não é apenas um texto religioso, mas um refúgio para aqueles que se sentem à beira do abismo. Suas palavras, recitadas há séculos por pessoas que enfrentaram medos inimagináveis, continuam a ecoar como um lembrete de que, mesmo nos momentos mais sombrios, há esperança. Quantos já estiveram prestes a desistir e, ao se depararem com esse salmo, encontraram forças onde antes só havia desespero? Quantos, ao pronunciá-lo em meio às lágrimas, sentiram uma paz inexplicável preencher o vazio dentro de si? Talvez nunca saibamos todos os mistérios ocultos nesse texto sagrado. Talvez seja a vibração das palavras, a energia da fé, ou um segredo que a mente humana ainda não compreende. Mas a verdade é que ele funciona. Ele tem transformado vidas,
resgatado almas e restaurado a esperança de milhares. E se ele pode fazer isso por tantos, por que não poderia fazer o mesmo por você? Se há algo que podemos aprender com as histórias de quem encontrou conforto nesse salmo, é que a mudança começa no momento em que escolhemos acreditar. No instante em que nos abrimos para a possibilidade de que existe algo maior nos protegendo. Portanto, se hoje você sente que não há saída, que as sombras da depressão têm sido sua única companhia, experimente recitar esse salmo. Não apenas como um conjunto de palavras, mas como um abrigo, um refúgio onde sua mente e seu coração podem descansar. Faça dele sua oração, sua proteção, seu escudo. Talvez ao fazer isso você descubra que nunca esteve sozinho. Talvez, ao permitir que essas palavras penetrem sua alma, você encontre uma nova luz no fim do túnel. E agora fica a pergunta: até que ponto as palavras podem transformar uma vida? O Salmo 91 pode ser o começo de uma resposta que só você pode descobrir. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.